Pai do Senhor, meus amados irmãos, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson e, retornando aqui às nossas lições, estamos estudando a lição número 3, 19 de outubro de 2025. Como você está vendo aí na sua tela, o título desta lição é O Corpo e as Consequências do Pecado. Se você é novo no canal, retorna aqui a falar, que nós postamos os tópicos separadamente para abrangermos com mais conhecimento e com a melhor aplicabilidade da palavra de Deus, porque assim nós temos mais tempo para tratarmos do assunto, tá bom? Então, nós postamos os tópicos separadamente. Nós vamos falar hoje sobre o segundo tópico da lição número 3, onde nós vamos falar sobre a responsabilidade humana. O primeiro tópico nós já abordamos, e se você perdeu o primeiro tópico, eu vou deixar aqui na descrição o link desta aula, então você retorna lá, retorna lá a primeira aula e depois volta aqui e estuda o segundo tópico, tá bom? No primeiro tópico nós falamos sobre da perfeição à morte, sobre o pecado, quando o ser humano ele perde a comunhão com Deus e sofre ali a morte espiritual, trazendo sobre si também a morte física. Volta lá, tem muita coisa boa para você aprender, amém? Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a responsabilidade humana. O primeiro subtópico do segundo tópico, nós vamos falar sobre o corpo e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, meus queridos e amados irmãos, foi uma das maiores dádivas que o ser humano ele poderia ter. Pois, quando Deus ele dá ao ser humano livre-arbítrio, ele dá ao ser humano o direito de escolha. Escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é bom para si e o que é mal para si. Bom, o livre-arbítrio, quando foi dado ao ser humano, você vai ver que mesmo Deus colocando o ser humano no jardim, conforme nós falamos no primeiro tópico, Deus ele dá ordem ao ser humano que não tocasse, em especial a Adão e a Eva, que são os primeiros seres humanos, que não tocasse da árvore do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal, e nem tampouco da árvore da vida. E o ser humano, até naquela ocasião, ele não tinha provado em sua essência, em seu corpo físico, do pecado. E após comerem do fruto e desobedecerem, eles sentem no seu corpo o pecado, e ali eles abrem mão daquilo que Deus lhe deu, que foi o estado de inocência, mas que mesmo estando naquela situação, em estado de inocência, eles tinham o livre-arbítrio, o direito de escolha, ou seja, eles não viviam presos, eles não viviam limitados. Então, meus queridos e amados irmãos, é bom nós observarmos e entendermos que, após que Deus ele dá ao ser humano este livre-arbítrio, nós vemos uma consequência da transgressão do ser humano. Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. No capítulo número 3, no versículo de número 22. Então, eles têm conhecimento de duas coisas, do bem e do mal. Em estado de inocência, eles não conheciam 100% nem o bem e nem o mal. É difícil, meus queridos e amados irmãos, como o escritor Silas Queiroz, da lição deste trimestre, falou no primeiro tópico, quando nós abordamos ali, quando nós falamos sobre da perfeição à morte. E faz parte da nossa natureza caída, não conseguimos dimensionar, imaginar, tentar entender como era a vivência do ser humano em seu estado de inocência. Mas, até eles pecarem, eles não tinham conhecimento do bem e nem do mal. E quando eles comem do fruto, pecam, morrem espiritualmente, eles passam a terem conhecimento do bem e do mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Nós vamos ter as referências bíblicas, Gênesis capítulo 6, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Toda esta lição, irmãos, nós temos muitas referências bíblicas, porque é um assunto muito complexo falar da natureza humana, do corpo, da alma e do espírito. E é necessário nós lermos os versículos bíblicos para abranger mais o conhecimento, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. E para que as aulas não fiquem muito longas, porque se nós formos tratar aqui com riqueza de detalhes e falarmos
versículo por versículo, capítulo por capítulo, nós vamos ter aqui uma aula de 1 hora, 2 horas, se possível até de 3 horas, meus irmãos, porque nós temos muita coisa para ser abordada. Mas, mais uma vez aqui eu torno a dizer para você, que você é novo no canal, também não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e dá uma pausa aí no vídeo, pega a sua Bíblia, pega o seu celular e leia aí as referências bíblicas, né, conforme eu falei aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo número 12, para abranger mais o seu conhecimento, para que não fique nenhuma raiz de dúvida na sua mente. Então, apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Gênesis capítulo número 9, versículo 6, Tiago capítulo 3, versículo de número 9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado do livre-arbítrio. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 ao 20. Então, meus queridos e amados irmãos, mesmo o ser humano tendo pecado, tendo a sua natureza caída, perdendo o seu estado de inocência, de comunhão com Deus, tendo a sua morte espiritual, passou a ter a sua morte física e toda a sua descendência nasceu inclinada para o pecado. Nós vamos ver aqui as referências bíblicas, né? Inclusive, em Gênesis capítulo 6, versículo número 5, Deus ele vai dizer que se arrepende de ter criado o ser humano porque a sua mente é má desde sua meninice, ou seja, desde criança, e assim perpetua por geração e geração. Mas apesar do pecado ele ter desfigurado a imagem do homem, não aniquilou por completo a imagem do homem. Por quê? Porque um dos significados disso é o livre-arbítrio. Pois o ser humano ele ainda permanece com o livre-arbítrio, mesmo na sua natureza caída. Deus ele dá ao ser humano. Por quê? Porque se Deus ele não desse a permissão e o livre-arbítrio ao ser humano, então, naquele grande dia do juízo final, o ser humano ele iria usar como pretexto: ah, Senhor, o Senhor não me deu escolha. Ah, Senhor, eu fui inclinado ao pecado após a queda de Adão e vivi debaixo do pecado. Por quê? Porque um homem ele pecou antes de mim e assim eu vivi na minha natureza caída. Então, Deus ele dá o livre-arbítrio ao ser humano para que o ser humano ele tenha o direito de escolha entre o caminho bom e o caminho mau. Nós temos um exemplo, meus irmãos, claríssimo, quando Caim chega para a Deus e oferece a sua oferta, e Deus se agrada mais da oferta do seu irmão Abel. Antes de cometer tal pecado, Deus diz para Caim: olha, Caim, o pecado está à porta. Agora, cabe a tu ceder ao pecado, passar por esta porta, ou não. Então nós vemos aqui o livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus ele dá a escolha para Caim, não o forçando a nada. Por quê? Porque se Deus o forçasse, ele iria usar como justificativa: ah, Senhor, mas eu não tive livre-arbítrio, eu não tive escolha, eu não tive direito de escolha. Então, meus queridos e amados irmãos, o livre-arbítrio que está sobre o ser humano não aniquilou, desfigurou a imagem, não desfigurou a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Nós somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, né? Como eu já falei, né? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus disse a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dizendo para Caim: Caim, tu tens o livre-arbítrio, mas tu tem o domínio sobre o pecado. O pecado está à porta, mas tu tem o domínio sobre o pecado, Caim. Deus ele dá ao ser humano milhões de escolhas. Você pode escolher viver da forma que você quiser. Você pode escolher fazer o que quiser. Mas saiba que antes de qualquer atitude sua tomada, existem responsabilidades. E essas responsabilidades trará sobre você uma consequência. Toda ação tem a sua reação. E a reação, ela é 10 vezes maior do que a ação. Então, o livre-arbítrio, ele te dá o direito de escolha. Não tomemos atitudes e nem ações precipitadas. Meus queridos, o segundo subtópico do segundo tópico nos fala a potencialização do sofrimento. Após a queda do homem, houve uma potencialização do sofrimento, ou veio sofrimento sobre o homem, mas há uma potencialização mediante as suas escolhas.
Porque, além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também passa a sofrer impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Lamentações capítulo 3, versículo de número 39, Romanos capítulo 1, versículo número 24, vai lendo aí na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 18. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, no grego, sax, que significa natureza pecaminosa. Gálatas capítulo número 5, versículo do número 19 ao 21. Vamos ler na nossa Bíblia, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19 ao 21. Que nos diz assim, olha só que interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. As obras da carne, elas são manifestas. E estas são, isso, quando ele fala que é manifesta, ele está dizendo, todo mundo vê. Ninguém está isento disso. E o que são? São adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Observe que Paulo está dizendo aos Gálatas, olha, as obras da carne, elas são manifestas diante de vossos olhos. E ele fala aí com uma sequência de todas as obras, claro que, resumidamente falando, nem todas as obras, mas de muitas obras da carne, e ele dá essa sequência. E em seguida ele continua dizendo, olha, acerca das quais antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde uma ressocialização de gerações está sendo estabelecida, onde o pecar é normal e é natural, onde adulterar é normal. Eu conheço pessoas, homens, que pronunciam assim, não, é porque é honroso para o homem ter 2, 3 mulheres. Olha, honroso é para o homem passar a sua vida com a mulher de sua mocidade, é o que a Bíblia nos diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade, e morrer apenas com ela. Isso sim é honroso para o homem. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que o contexto do adultério é natural, fornicação é natural, bebedice, o uso de drogas, o uso do próprio corpo como uma ferramenta de trabalho. Certamente você já ouviu falar num tal do job. A palavra job em inglês significa trabalho. Mas as pessoas estão vulgarizando esta palavra. Por quê? Porque quem tem acesso a isso usa o próprio corpo para vender e essas pessoas interpretam isso como um trabalho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as pessoas que cometem tais práticas não herdarão o reino dos céus. É duro, meus irmãos, mas é uma realidade, é uma verdade que não pode ficar isenta dos nossos púlpitos e nem de nossas pregações. A verdade e a clareza da palavra de Deus. Então, é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração da humanidade no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6, Tiago capítulo 4, versículo do 1 ao 4 e Apocalipse capítulo número 12, versículo número 9. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. Este quadro de pecado, ele foi observado nas primeiras gerações e geração após geração somente se agrava, né? Como nós vemos e estamos neste contexto de hoje, né? Então nós vemos em Gênesis as referências bíblicas, Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 5, Mateus capítulo 24, versículo do 12 ao 37, 2 Timóteo capítulo 3, versículo número 13. Tá vendo aí, irmão? São muitos versículos bíblicos e se a gente parar aqui para fazermos menção, vai passar 1 hora aqui, só nós lemos e então dá uma pausa aí, como você tem tempo na sua casa e lê, tá bom? As drogas
são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e depende cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo número 12. Ensina ao teu filho o caminho que deves andar, para quando ele estiver mais velho, não venha se desviar dele. 4, Provérbios 4, versos 10 ao 15. Provérbios ainda 14, versos 27. Efésios capítulo 6, versículo número 4. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. As drogas, meus irmãos, hoje está em uma alavancagem extrema. Hoje nós vemos com naturalidade os jovens se drogando. E quanto mais novo, meus irmãos, mais tendencioso é a cair neste mundo, onde a apologia às drogas é explícita nas letras de músicas atuais. As práticas sexuais ilícitas também, meus irmãos, está aí com alto índice. Eu estava ensinando na lição passada, e eu mencionei um exemplo claro. Hoje em dia, uma mulher ganha mais vendendo o seu próprio corpo do que fazendo uma faxina, do que fazendo a lavagem de roupa, do que trabalhando como doméstica. Uma mulher ela ganha mais vendendo o seu próprio corpo. Então essas práticas sexuais ilícitas estão em um crescimento gigantesco. As pornografias nas letras de músicas também, meus irmãos. Eu fiquei e fico horrorizado quando eu vejo pais colocarem uns paredões músicas que fazem apologia às drogas, ao sexo explícito, e seus filhos ouvindo isso, dançando, crianças se rebolando diante de uma música pornográfica e sensualista. E isso, meus irmãos, está afetando toda uma geração. Qualquer negligência disso dentro de um lar cristão, dentro do lar cristão, falo, irmão, do lar cristão, porque principalmente nós crentes é que temos que ensinar mesmo. E dentro dos lares, meus queridos e amados irmãos, traz consequências gravíssimas, consequências pesadíssimas. E nós estamos vivendo em um tempo de degradação espiritual, moral, ética, familiar. Olha só o que nos diz a sinopse do segundo tópico. Mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Mas de uma coisa, fique ciente, meus queridos e amados irmãos. Ninguém está livre da condenação. Ninguém está livre do julgamento de Deus. Uma coisa eu costumo dizer, precisa você dizer para um adúltero que adulterar é pecado? Ele sabe que adulterar é pecado. Precisa dizer que para o ladrão que rouba era pecado, para o mentiroso que mentia é pecado? Ambos sabem que essas práticas é pecado. A questão é que a sua mente está tão cauterizada ao pecado que essas pessoas elas praticam tais atos sem ligarem com as consequências, porque a sua mente está cauterizada, mas elas sabem perfeitamente que isto é pecado. Então, quando chegar diante de Deus, naquele grande dia do juízo e do julgamento do trono branco, essas pessoas não terão do que se justificarem, porque a sua própria mente vai os condenar. Jesus, ele só vai dar o aval, a sentença final, só vai bater o martelo. Mas essas pessoas, elas já decretaram a sua sentença final nas suas práticas pecaminosas pelo seu próprio corpo. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Espero que esta alma tenha sido para você de forma muito esclarecedora. Não perca o próximo tópico, que é o terceiro tópico, onde nós vamos falar do abatimento à glorificação. Que Deus os abençoe. Lembrando a todos que eu vou deixar aí um link de um pack de apostilas, se você quiser adquirir, fique à vontade, meus queridos e amados irmãos. São apostilas diversas para você crescer no conhecimento e na graça.
Ali você vai ter apostila sobre o Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, livros históricos, Apocalipse, noções do hebraico, com os melhores pastores e teólogos que eu considero assim na atualidade. Pastor Benho Lopes, Napoleão Falcão, Elias Torralbo, Carvalho Júnior, são muitos servos de Deus que têm um grande conhecimento para aplicar para vocês. Que Deus abençoe e até o terceiro tópico, em nome de Jesus.